Olha, depois daquela fase tensa com a Vanessa, a vida do Dr. Dário parecia que ia é, entrar nos eixos, né? Leitura, exercício, família, aquela rotina. Pois é, mas a vida raramente segue um script, não é mesmo? Exato. E este capítulo mostra justamente isso. Mergulha num período assim cheio de reencontros marcantes, desafios enormes e, claro, surpresas. Vamos dar uma olhada mais de perto nessa fase. É fascinante, porque vai além da recuperação física, sabe? Toca na força emocional, na fé e como as conexões humanas, como elas nos sustentam nos momentos difíceis. A gente vai ver como histórias que pareciam separadas acabam se cruzando. E falando na Vanessa, que bom que as notícias eram ótimas. A equipe acompanhava tudo lá de Vitória por vídeos que a Camille mandava. Ah, que legal isso! Sim, e o ponto alto foi quando ela voltou para Vila Pavão, já bem, recuperada, e fez questão, olha só, de ir ao hospital. Ela, a filha e o marido, o Stefan, foram agradecer pessoalmente. Nossa, imagina a emoção da equipe, do Dr. Dário. Ver ela ali, de pé, bem. Deve ter sido muito forte, e esse momento fez o Dr. Dário pensar, né, naquelas palavras da esposa. É a vida acontecendo. Não tenhas medo. Exato. Uma frase que, como o capítulo até menciona, né, com as referências bíblicas, ecoa essa ideia de confiança diante do inesperado, das adversidades. E a própria Vanessa dizia isso, né? Que a recuperação dela foi uma mistura de cuidado médico e algo maior, divino. Sim, ela via como essa união de ciência e fé. E isso reforça a ideia de que às vezes acontecem coisas que parecem transcender a nossa compreensão, né? Com certeza marcou a equipe. Mas enquanto isso acontecia, o capítulo também nos lembra do ano 2018, um ano bem agitado no Brasil. Sim, um período de muitas transformações. E o texto menciona como pano de fundo aquele episódio, o atentado contra o então candidato Jair Bolsonaro lá em Juiz de Fora. O esfaqueamento, a cirurgia, foi algo que marcou muito aquele período eleitoral. É verdade. E nesse contexto todo, né, de um país mudando, um outro drama humano, bem pessoal e extremo, estava prestes a chegar na UTI do Dr. Dário. Pois é. As batalhas individuais continuam, independente do cenário maior. E aí entra a história do Monteiro. Essa é uma história impactante. Muito. Um acidente grave de moto. Estrada rural, escura, isolada. Ele perdeu o controle, caiu numa vala, e o pior veio quando tentou se levantar. A percepção terrível. Exato. As pernas não respondiam. Imagina o desespero. Sozinho, no escuro, paralisado. É difícil até de conceber. E o que ele faz a seguir é quase inacreditável. Uma demonstração de força de vontade imensa. Sim, paralisado da cintura para baixo, ele se arrastou, com a força dos braços, por uns 300 metros. 300 metros! No meio do mato, sentindo uma dor excruciante. Para tentar chegar na pista, para alguém ver. E ele contou que viu carros passando. Mas ninguém parou. Talvez por medo, né? Nossa, que situação de vulnerabilidade extrema. E ele relata que, nesse momento, o que restou foi a fé. Orar, pedir ajuda. E a ajuda chegou. E aí vem a conexão surpreendente com a outra história. Quem parou? O Stefan, marido da Vanessa. Não acredito! Que coincidência! Impressionante, né? Ele estava passando por ali a trabalho, ligou para o Dr. Dário na hora, e aí o socorro foi acionado. Que elo inesperado entre essas duas jornadas. Sim, o Monteiro chegou na UTI muito assustado, claro, mas consciente. Com todo o acidente, e até de uma cobra que ele viu enquanto se arrastava. Disse que era como a morte ali, perto, e ele lutando contra ela. A equipe médica deve ter percebido na hora que estava diante de alguém diferente, com uma força, uma fé fora do comum para ter sobrevivido àquilo tudo. Sem dúvida. Sobreviver à queda, à paralisia, se arrastar daquele jeito. É algo notável. Essa experiência toda o confrontou, né? Com a necessidade de reconstruir a vida inteira a partir de um lugar completamente novo. Desafiou todos os limites. E ele foi em frente. Essa força não o abandonou. Mais tarde, a esposa do Dr. Dário ficou sabendo, Monteiro se tornou para-atleta, lutador, um exemplo vivo de resiliência. Incrível, uma reviravolta impressionante. Mas, olha, 2018 ainda guardava mais emoções.
Dessa vez, uma surpresa bem pessoal para o Dr. Dário. Ah, sim. Em meio a tanto drama, tanta tensão, veio uma notícia boa, né? Veio. Uma noite, ele chega para jantar e encontra um ursinho rosa na mesa. E a esposa entrega uma caixinha. O teste de gravidez. Positivo. A notícia do segundo filho chegando. Imagina a emoção, a gratidão naquele momento para a família. Um contraponto de alegria pura, né? Depois de tanta coisa. Realmente. Se a gente parar para pensar, este capítulo condensa muito do que foi 2018 para o Dr. Dário. Uma montanha russa. Com certeza. A satisfação de ver a Vanessa recuperada, o choque com a fragilidade humana no caso do Monteiro, mas também a admiração pela força dele. Isso. E tudo isso com o Brasil naquele cenário político e social intenso de fundo. E culminando com a alegria pessoal íntima da nova paternidade. É muita coisa junta. Mostra como a vida é feita dessas camadas, né? O profissional, o pessoal, o social, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Exatamente. Essas histórias, como a da Vanessa e a do Monteiro, elas se entrelaçam e nos lembram dessa capacidade extraordinária que a gente tem, né? De achar força onde parece não ter mais. Levanta até a questão, de onde vem essa resiliência toda quando a vida nos vira do avesso? Essa leitura continua no próximo capítulo.